E aí pessoal, tudo bem? Professor Alex, mais uma vez. Conforme alguns alunos me pediram em aula, hoje eu estou trazendo um tutorial rapidinho de como montar os gráficos dos empuxos no tema ali de análise e estruturas de contenção, utilizando o AutoCAD. Então, basicamente, nós vamos desenhar esses gráficos no AutoCAD e extrair as propriedades que nos interessam. Quais são elas? A área do gráfico, primeiramente, que representa o valor do empuxo, o valor final do empuxo, e o ponto de aplicação da resultante ali do empuxo, certo? Então eu vou devagarinho, demonstrando, fazendo uma breve revisão, e depois eu vou apresentar os comandos passo a passo. Eu espero que esse vídeo não fique muito comprido. Muito bem. Primeiramente nós temos aqui um perfil geotécnico, que foi apresentado em aula. Nós já resolvemos esse problema manualmente, devagarinho, ao longo ali de 2, 3 aulas. Então foi o exemplo principal que nós abordamos em aula. Deste perfil geotécnico, utilizando ali a teoria dos empuxos, nesse caso utilizamos a Rankine, nós chegamos nesse diagrama de tensões horizontais efetivas, em termos efetivos, né? Então nós temos no lado direito a zona ativa, onde o maciço se desloca em relação à contenção, e a zona passiva, onde a contenção se desloca em relação ao maciço de solo. Então chegamos aqui nesse diagrama de tensões horizontais. Deste diagrama, nós vimos que uma das possíveis formas de solução seria dividir, né, o diagrama em figuras geométricas conhecidas, que está desenhado aqui na tela, que está sendo apresentado. Então foram divididos em triângulos e retângulos, e a área de cada uma dessas figuras representa uma força que é aplicada no baricentro da figura na estrutura de contenção, certo? O somatório das forças, e aí vamos olhar agora para o lado direito, que é o lado do empuxo ativo. O somatório das áreas das figuras, que é o que representa essa expressão, essa primeira expressão, vai nos dar o valor do empuxo ativo em kilonewtons, aqui nesse caso, né? Muito bem, e para descobrir o ponto de aplicação, nós precisamos entender e descobrir aqui a distância do baricentro de cada uma das figuras em relação à base da estrutura de contenção, que é justamente essas cotas aqui, são chamadas de D, uma distância. Distância 1, distância 2, D3, D4, D5 e D6. Então, para descobrir o ponto de aplicação final do empuxo, e aqui olhando para o lado direito, empuxo ativo, basta realizar o somatório do valor da área de cada uma das figuras vezes o seu ponto de aplicação, dividido pelo valor do somatório de todas as áreas, que é o valor do empuxo ativo. Nós fizemos isso detalhadamente em aula, mas só revisando. A mesma coisa se procede para o lado esquerdo, que aqui no nosso caso é o lado do empuxo passivo, certo? Fazendo esses cálculos manuais, que nós já fizemos em aula, nós chegamos nesse diagrama final aqui de empuxos, que é o grande objetivo, chegar nesse diagrama para depois proceder aos dimensionamentos e verificações de estabilidade. Então nós vamos ter um diagrama que está engastado ali na base, foi o modelo estrutural dessa questão, e aí nós temos o valor de YA, deixa eu corrigir aqui, YA, que é o valor do ponto de aplicação em relação à base do empuxo ativo, e o valor aqui, esse 107,88, é o somatório daquelas áreas. E nós temos o YB, que é o ponto de aplicação, ou a cota, em relação à base de aplicação do empuxo passivo, que vale 111,42 kN, que é o somatório dessas áreas aqui do lado passivo, a 7 e a 8, certo? Até aqui dominado. O que é o grande objetivo deste vídeo, que alguns de vocês me solicitaram, era justamente chegar nessas duas resultantes aqui sem precisar fazer cálculo de uma forma gráfica utilizando o AutoCAD. É possível? É. Dá um pouquinho de trabalho? Se você domina o AutoCAD, não. Então, eu vou justamente proceder a esse tipo de abordagem, e eu vou comentando aqui
os comandos e depois eu apresento um resumo dos comandos que foram utilizados. Lembrando que em qualquer momento você pode parar e voltar ao vídeo e ver aqui na parte inferior, aqui onde tem esta linha de comando, quais os comandos que eu utilizei, né? Você pode parar e olhar. A resolução do vídeo permite isso, certo? Muito bem. Então vamos começar. Primeiramente eu tenho que desenhar os gráficos. Desenhar o gráfico do lado passivo e desenhar o gráfico do lado ativo. Eu vou começar com o gráfico do lado ativo. Então, para fazer esse desenho, eu vou partir aqui deste, né, que tem as cotas geométricas verticais. Primeiro, eu vou fazer uma grade para me guiar, né? Eu sei que os gráficos estão divididos de 2 em 2. Então, esses comandos mais básicos, offset, polyline, essas coisas aqui, eu nem vou comentar, porque para você estar vendo esse vídeo, o mínimo de AutoCAD você tem que ter. Se você não tem esse conhecimento, esse vídeo não é para você. Então vamos lá. 2, 2. Então tem divididos de 2 em 2. Depois eu vou traçar uma vertical. Esta vertical aqui representa então esta parte aqui esquerda do gráfico da zona ativa. Deixa eu colocar isso aqui de outra cor, para que a visualização fique mais acertada. Então vamos lá. Eu vou primeiro fazer aqui. Reparem que esses gráficos eles são desenhados em escala. Então nós temos aqui metro na vertical e quilonewton por metro quadrado na horizontal. Então eles são escalados. Justamente eles vão ficar muito maiores do que esse desenho que eu apresentei, né? Esse aqui não está em escala. Reparem o seguinte, 1.54 é a nossa primeira cota. 1.54. Muito maior, né, do que está desenhado ali. Muito bem. A nossa segunda cota aqui, 13.83. 13.83. Bem maior, né? Então já vou ligando esses pontos aqui. E já deleto essa cota aqui, que ela já não me serve de nada. Depois, 10.77. Então, eu tenho esse segundo ponto aqui, ó, 10.77 e o 13.83. Esses dois caras aqui. Vamos fazer ali embaixo agora. 23.54. 23.54. Foi lá adiante, né? Então, a gente vai do 10.77 até o 23.54. Agora, esse aqui já não me serve de nada. E eu posso ligar esses dois pontos aqui. A minha próxima cota é o 17.10. Então, eu vou deletar essa reta auxiliar. E vou fazer o 17.10. Muito bem. E a última cota, aqui de baixo, é 41.10. Vocês vão ver que ela vai bem adiante, ó. Então, para eu fechar o gráfico, eu tenho que ligar estes pontos aqui, deleto essa reta auxiliar e conecto estes pontos aqui. Certo? Muito bem. Essas auxiliares eu posso puxar aqui para o lado. E aqui nós temos o gráfico, então, em escala. Essa seria a escala real do gráfico, com metros na vertical e quilonewtons por metro quadrado na horizontal. Certo? Bom, o que eu faço com isso aqui? Primeiramente, reparem que eu desenhei o gráfico utilizando a ferramenta Polyline, que é P-Line. Ou aqui no meu está abreviada para PL. Uma vez que eu tenho um conjunto de polylines, eu tenho que unir esse conjunto. Como que eu faço? Eu vou digitar P-Edit. Enter. Como eu vou selecionar várias, é Multiply. Então, M. Enter. Agora eu vou selecionar de fato o desenho. E vou dar Enter mais uma vez. Aí ele me dá uma série de opções, coisas que eu posso fazer com esse conjunto de polilinhas. A única coisa que eu quero fazer é juntar, unir elas. Então eu preciso dar um Join. A ferramenta, o atalho, é um J. J, Enter. E eu dou Enter mais duas vezes.
Se você clicar, reparem que agora é um conjunto de polilinhas. É um conjunto, é um elemento inteiro no AutoCAD. Certo? O que eu faço com isso? Primeiro, eu tenho que criar uma região para eu conseguir extrair as informações desse gráfico. Então, eu vou utilizar o comando region. Region, Enter. Seleciono o meu conjunto de polilinhas e dou Enter mais uma vez. A região foi criada. Então, isso aqui agora é uma região. Meu segundo passo é colocar um eixo cartesiano no vértice dessa figura. Que eixo é esse? É o UCS. Eu vou usar o comando UCS. Repara que ele aparece aqui, um eixo X e Y, e eu tenho que colocar no vértice aqui dessa figura, lembrando sempre de deixar o Y para cima, na vertical, e o X na horizontal. Claro que você poderia fazer ao contrário, mas aí, na hora de extrair as informações, você tem que lembrar disso. Via de regra, Y na vertical e X na horizontal. E coloca no vértice da figura. Pronto. Muito bem, desenhada a figura, definida a region, apontado o eixo cartesiano em seu vértice, então nós podemos extrair as informações que nos interessam dessa figura. E que comando que nós utilizamos para isso? É o comando massProp, propriedade de massa, enfim. Vou dar massProp, Enter, e vou clicar aqui na figura. E dar mais um Enter. Aí na casa de vocês, no AutoCAD, vai aparecer um pop-up, que as informações vão estar todas lá. Entretanto, aqui para o vídeo, eu vou mostrar aqui na linha de comando. Ó. O que apareceu? Primeiro, a área da figura. A área da figura é o valor do meu empuxo, né? O empuxo ativo, 107,88. E apareceu também o centroide. O que nos interessa é o centroide em Y, ao longo de Y, ao longo da vertical. E justamente 2,05. Bateu então com nossos cálculos manuais. Então essa é uma forma de realizar. Aqui tem algumas outras informações que de repente pode ser útil para você. Como por exemplo os momentos de inércia. Se você vai trabalhar aí com estruturas, enfim, isso pode ser útil. Aqui para nós o que interessa é a área e o centroide em Y. Para reforçar, agora eu vou fazer do lado passivo. E aí depois a gente faz um resumo ali dos comandos que foram utilizados. Então aqui o lado ativo eu vou colocar para cá. Essa figura aqui já não me serve para mais nada. Vamos voltar aqui para o meu gabarito. E agora a gente vai fazer esse trapézio aqui, né? Então primeiro, ele não tem 6 de altura, ele tem 2, né? Então 2 aqui a gente tira. Então ele tem 2 de altura. Primeiro, 27,71. Reparem sempre que na hora de fazer a linha, deixem o orto ativado para você garantir que a linha está reta, né? Então 27,71. E aqui embaixo, 83,71. Esse aqui vai dar bem distante, ó. Esse é o gráfico. Deixa eu puxar ele para cá. Pronto. E aí a gente conecta esses pontos. Esse é o gráfico do empuxo passivo escalado. É feio assim, professor? É. Porque ele está em escala real. Então nós temos metros aqui e quilonewtons aqui. Essa é a forma de fazer, né? Não é bonito. Para você representar isso de forma bonita, você tem que fazer ele fora de escala. Que é esse caso aqui. Então, vamos de novo. P-Edit, Multiply, seleciona todo mundo, dá um Join, Enter, Enter, Region, cria uma região, Enter, UCS, a gente vai colocar aqui
no cantinho. Orto ligado. X na horizontal, Y na vertical. Pronto, ele aceitou. Muito bem, da mesma forma que para o gráfico passivo, né, é definido o nosso eixo cartesiano, nós vamos novamente executar o comando massprop e selecionar aqui o gráfico do empuxo passivo. E Enter. Vai abrir um pop-up aí na janela de vocês, mas podemos fazer análise aqui pela linha de comando. Então reparem que apresenta aqui as informações da figura, 111.42, que é a área, é o valor do nosso empuxo passivo. E o centroide, né, que é o que nos interessa, centroide em Y, 0.83. Certo? Então, está aqui uma forma simples e gráfica de obter esses valores. Vamos revisar agora os comandos que foram utilizados. Está aqui. Comandos. Bom, para desenhar o diagrama, eu utilizei Pline ou PL, que é o atalho aqui no meu campo de atalhos. Para unir todas as polilinhas, P edit, Enter, M, Enter, seleciona o desenho, Enter, J, Enter, Enter. Certo? Você pode voltar ao vídeo e ver isso com calma. Depois, cria uma região, comando Region, seleciona o desenho, Enter, simples. Depois, colocar o eixo cartesiano no vértice da figura. O CS, Enter, clica no vértice da figura, posiciona Y na vertical, X na horizontal e dá um Enter, Enter. Massprop, para extrair as informações. Massprop, seleciona a região que foi criada e dá um Enter. Simples, certo? Pessoal, se ficarem com dúvidas, podem entrar em contato comigo. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e espero que seja útil para vocês. Um abraço e até mais.